Boa tarde, meu nome é Ana Rodrigues, sou mestranda em Psicologia e Educação na Universidade do Algarve e estou a realizar o meu estágio académico na Associação Ser Mais Ser Melhor. Hoje, dentro do meu plano de estágio, vou conduzir uma entrevista intitulada Ouve Também, que tem como objetivo explorar a temática da saúde mental, mais especificamente a realidade da juventude algarvia a esse nível. Este tema é pertinente, com particular foco nos últimos anos, tanto pela sociedade como no trabalho que é desenvolvido pela Ser Mais Ser Melhor junto dos jovens. Pelo que considerei que poderia ser uma mais-valia, tanto para o meu estágio como para quem segue de perto a associação, refletir sobre o assunto e debater algumas questões relacionadas com este conceito. Para me ajudar neste processo, recebo a doutora Sandra Diogo, psicóloga clínica e da saúde, do Grupo de Escolas da SPAMOL, em Lagoa, e também docente na licenciatura de Psicologia no ISMAT em Portimão. Doutora Sandra, agradeço imensamente a sua disponibilidade para participar nesta entrevista. É um prazer tê-la aqui connosco a partilhar a sua experiência e conhecimentos na área da saúde mental. Para iniciarmos, primeira questão, surgiria falarmos um pouco do próprio conceito de saúde mental. Como podemos definir em poucas palavras a saúde mental? É algo relacionado com o bem-estar e mal-estar? Ou é algo mais do que isso? Bom, então, em primeiro lugar, muito boa tarde, Ana. Para mim é um prazer, muito gosto em estar aqui. Sinto-me honra em estar aqui convosco e especialmente em estar a falar de saúde mental. E desejo todo o sucesso na sua área, neste percurso. Um bocadinho longo, mas também muito produtivo. Então, eu diria que a saúde mental, em primeiro lugar, e segundo a Organização Mundial de Saúde, que acho que é importante falarmos primeiro por aí, define como um estado de bem-estar, no qual, neste caso, o indivíduo, o sujeito, tem consciência das suas capacidades e da forma como lida com o stress habitual do dia-a-dia, nas questões de trabalho, sempre de forma produtiva e frutífera, e que é capaz de contribuir também para a comunidade, neste caso, em que se insere. Isto, assim, segundo a Organização Mundial de Saúde. No entanto, eu costumo dizer de uma forma mais simples que realmente a saúde mental é como se fosse confeccionar, entre aspas, um bolo. É assim que eu explico às vezes aos mais pequeninos, porque para fazer um bolo precisamos de vários ingredientes e se algum deles faltar, então o bolo também não será, se eu esquecer-me de colocar o açúcar, ele não tem doce. Portanto, ele não está completo. Então, tal como um bolo precisa de todos os ingredientes para ser constituído, eu acho que a saúde mental, na minha opinião, também precisa de vários ingredientes. A atividade física, um sono equilibrado, as rotinas diárias, um autocuidado, variedíssimas coisas que também fazem parte da saúde mental. Basicamente, eu acho que é isto, como também outras coisas mais, né? Pode-se considerar que a saúde mental é algo que necessita de especial atenção na idade jovem, ou essa atenção é algo comum a todas as idades? Quer dizer que existem alguns sinais que devemos ter em conta, particularmente nas idades jovens, que é o que a doutora trabalha, que podem indicar uma necessidade de intervenção. Ana, eu diria que a saúde mental requer atenção em todas as idades, como é óbvio. Agora, é assim, quanto mais cedo nós intervirmos, neste caso, melhor será, né? E aqui um trabalho de prevenção será sempre ótimo e logo nos mais pequeninos. Eu costumo até, há um programa que até posso partilhar aqui, que acho que é importante, do Manifestamente, que é de pequenina torcer pela saúde mental, e ele é implementado logo no primeiro ciclo. E acho que é fundamental começarmos logo numa idade tão precoce, porque quanto mais cedo começarmos a falar de saúde mental, na minha opinião, se calhar vamos prevenir muitas outras situações no futuro. Agora, nós também sabemos que no período da adolescência, neste caso, é que um período de transformações, é um período de construção de identidade e que há aqui uma grande vulnerabilidade nas questões também a nível emocional, as questões de stress, questões de ansiedade, né? Até porque este período, os jovens, de um modo geral, enfrentam uma série de desafios de âmbito mais físico, às vezes pressões sociais, académicas, familiares,
o como é óbvio também poderá influenciar a saúde mental. Portanto, daí se calhar uma atenção neste período para que possamos talvez garantir um bem-estar nos jovens. Mas eu diria que sim, que faz todo o sentido termos especial atenção em todas as idades, porque todas as idades, na minha opinião, serão importantes. E volto a reforçar sempre, quanto mais cedo, melhor. Quanto aos sinais, o que é que eu diria aqui para estarmos atentos? Eu diria sinais de alerta, né? Isto não é só um sinal isolado, mas são sinais que podemos estar alerta. Aqui a questão das mudanças de humor constantes, e termos atenção, porque isto também faz parte da adolescência, a questão do isolamento social, o afastamento das amizades, das atividades sociais. Nós sabemos que isto é um período também de convívio e que os jovens, se calhar o mais importante para eles, ou pelo menos na minha altura era, o mais importante são os amigos, né? Então termos aqui esta atenção. Aqui a questão também dos padrões a nível do sono, a nível da alimentação, né? As questões de dormir muito tarde, estas alterações nos adolescentes também é importante estarmos aqui atentos. Aqueles comportamentos mais impulsivos, mais agressivos, mudanças de atitudes muito impulsivas, muito agressivas, de violência, também estarmos aqui atentos, aquelas explosões de raiva, digamos assim, e também aqueles pensamentos mais negativos, aqueles pensamentos repetitivos constantes que eu não presto, que não vale nada, eu não sou capaz. Estarmos aqui em bastante alerta derivado dessas situações, né? São algo, mas como digo também, não de uma forma isolada, mas sim um conjunto deles. Mais ainda, houve um estudo, aliás, há vários estudos que apontam que os adolescentes, neste caso portugueses, se sentem infelizes. Isto segundo a Organização Mundial de Saúde, que foi feito um estudo em 2022, os jovens apresentam-se com sinais de irritabilidade, de mau humor, de nervosismo, dificuldade em fazer amigos. Ora, se esta é uma parte em que nós dávamos tanta importância aos amigos, ao que nós damos, e aqui esta dificuldade em fazer amigos, sim, se calhar é importante também estarmos aqui à alerta. Para além disso, este relatório ainda diz que há realmente sinais de sofrimento psicológico, de fracas competências socioemocionais, resistando aqui um sofrimento psicológico e talvez uma escassez de estratégias de coping. Isto tudo baseado nestes vários, num estudo, e foi feito um estudo a nível escolar de vários agrupamentos. Isto, segundo este relatório de 2022, ele está disponível no online. E realmente não só, é óbvio que se calhar haverá zonas do país mais acentuadas do que outras, não é? Mas de um modo geral é isto que os estudos nos dizem. Doutora, o que considera que contribui para o bem-estar no dia-a-dia de uma pessoa jovem? Em contrapartida, o que pode influenciar o seu mal-estar? Pronto. E isto é assim, a nível do bem-estar, vou falar, se calhar, dividirmos aqui, né? O bem-estar, eu acho que é importante o tal suporte, que haja um suporte, quer a nível de amigos, quer a nível da família. A família aqui também tem um papel importante. Apesar de nós sabermos que no período da adolescência há sempre uma predisposição mais para os amigos do que para a própria família. Mas este apoio, ter uma boa relação, uma relação estável do jovem com a família, eu acho que é essencial também para o bem-estar. Relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis entre os jovens. Às vezes, eu costumo dizer, não é só ter amigos, é ter relacionamentos saudáveis, ok? Porque se tivermos amigos e eles também não tiverem este tipo de comportamentos saudáveis, pois se calhar também não será um grande suporte, né? Aqui as questões do exercício físico, de forma regular, é importante, até porque há uma libertação aqui das endorfinas, os neurotransmissores do bem-estar, e que acabam por ajudar-nos a reduzir a ansiedade e aqui as questões mais da tristeza, por exemplo. Será de todo importante. Para além de que
há sempre a questão do convívio, do coletivo, a nível do desporto, o sentido de pertença também, que acho que é muito importante. Volto a falar nas questões da alimentação, do sono adequado, as rotinas são muito importantes e nós sabemos que na adolescência, por vezes, estas rotinas acabam por falhar, digamos assim, e falhar no sentido que os jovens parece que querem já ter aqui um papel mais ativo, eu é que mando, eu é que sei, eu é que sei as horas que me vou deitar, aquela situação de mais poder, né? Então, o que é que isto vai gerar? Uma privação do sono e uma alimentação que seja desequilibrada. Também vai afetar muito aqui as questões do humor, as questões de uma boa disposição, digamos assim. Diria também que a parte de gerir o stress é importante e às vezes os jovens também não sabem como fazer, nós até achamos que sim, mas não, que eles possam ter técnicas e fazer coisas que eles possam gostar, como a questão da música, que é tão importante nesta idade, estou a falar mais no meu caso, que a Ana ainda é jovem, mas no meu caso, eu recordo-me quando era jovem, era muito ligada à música, a questão da leitura, e se não sei procurar leitura adequada para aquilo que quero saber, acho que isto são tudo um conjunto de coisas que serão essenciais neste caso para um bem-estar. A nível do mal-estar, e dividido aqui, uma especial atenção aqui para a pressão, esta pressão social, e esta pressão social, quer a nível de escola, quer a nível de redes sociais. Esta diferença aqui de tudo o que é do que está nas redes sociais é o que é perfeito, é o que é bonito, e nós sabemos que muitas das coisas que lá estão não têm a ver com a realidade. E isto, por vezes, acaba por os jovens sentirem-se, causar um mal-estar nos jovens. Porque é que eu não consigo ser como aquela pessoa é? Porque é que eu não consigo fazer o mesmo? Volto a referir os problemas familiares e os problemas aqui, os problemas familiares no sentido de conflitos de família, as amizades, às vezes amizades mais tóxicas, que acabam por não beneficiar nada à saúde mental, e a falta do suporte emocional, neste caso da parte também da família. Eu acho que o diálogo é muito, muito importante, e para além do diálogo, o saber acolher, a família saber acolher o jovem, neste caso, sem julgamentos, sem acolher, porque nós também já fomos jovens e às vezes também acabamos por nos esquecer disso. Às vezes o desequilíbrio, neste caso, entre o estudo, entre os momentos de lazer, acaba por também acrescer aqui uma fadiga mental, não é? É importante que haja um equilíbrio destas duas situações. Eu costumo dizer sempre aos jovens, nós temos tempo para tudo, nós achamos que não, mas nós temos. E às vezes colocar isto no papel, eu costumo pôr tudo muito no papel, que eu gosto muito de pôr tudo muito no papel ainda. Às vezes nós conseguimos perceber que realmente ainda temos tempo para fazer coisas que gostamos. Só basta querermos. Às vezes é um bocadinho por aí. E a nível de outra coisa que neste momento, que não é mau, nem tudo é mau, é verdade, mas que o uso excessivo das redes sociais acaba por ser também aqui, o facto de eles estarem a comparar constantemente com os outros, acaba por gerar muitas questões de insegurança, de solidão, de ansiedade. E isto também sabemos que por vezes é prejudicial, né? As questões aqui da autoestima. E também, por outro lado, a falta de acesso aos cuidados de saúde mental, porque às vezes ainda descuramos um bocadinho da saúde mental. Nós damos aqui uma importância à parte da saúde física e se estivermos doentes recorremos a um médico, com se calhar uma maior frequência, mas a nível da saúde mental, se calhar teremos um bocadinho mais dificuldade de recorrer, acho eu. Acho que ainda há um bocadinho desta parte. Da sua experiência, de forma geral,
O que é que a juventude, o que é que os jovens fazem para ultrapassar os estados de mal-estar? Existe alguma tendência para pedir ajuda? Se sim, a quem? E se não, na sua opinião, por que é que será? Por que é que isso acontece? Ok, pronto. Isto é uma pergunta um bocadinho mais difícil, né? Vou falar mais um bocadinho pela minha experiência. Eu penso que ainda há aqui uma dificuldade de pedir ajuda a nível da questão da saúde mental. No entanto, após aqui as questões da pandemia, nós também verificamos que a saúde mental começou a ter aqui um impacto maior na vida de todos, né? Ou a darmos mais importância, se calhar, à saúde mental. Mas, por outro lado, também após a pandemia, houve um agravamento da saúde, dos problemas do foro mais psicológico. E os jovens, neste caso, enfrentam muitas dificuldades e às vezes, quando estão nessas dificuldades, eu acho que eles acabam por recorrer mais aos amigos. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Até porque eles, às vezes, quando vêm aqui à procura de ajuda, vêm com um amigo. Parece que o amigo é aqui a bengala para eles pedirem e até às vezes dizem, ele não pode entrar. Não, então quem precisa de ajuda? Isto parece que... Mas já não é mau, vir com um amigo, eu costumo dizer, é ótimo vir com um amigo, porque o amigo é importante para ti, neste caso. Pronto, e isto cada um, pois não podemos, eu acho que não podemos falar isto de uma forma muito generalizada, né? É um pouco relativo e a opinião deles seria essencial neste ponto. O que eu acho é que é importante, neste momento, é sensibilizar e capacitar os jovens. Este é o nosso papel, neste caso, e no meu caso, enquanto psicóloga, capacitá-los e dar ferramentas em contexto escolar, porque acho que isso é muito importante. E nós psicólogos, trabalharmos de forma preventiva em contexto escolar, é sem dúvida uma mais-valia em todos os aspectos. Até porque, e vou falar aqui um bocadinho pela minha experiência, eu estava a falar daquele programa que faço com os mais pequeninos, isto fica aqui uma ponte de ligação logo. Eu já estabeleci uma relação com estes alunos e o que é que acontece? Quando os tenho mais tarde, neste caso na adolescência, que às vezes volto a tê-los, ou caso não os tenha, eles às vezes procuram. Porquê? Porque já há uma relação estabelecida. Ok, a psicóloga já... eu vou ter com a psicóloga, porque eu lembro-me que fiz isto com ela e ela pode-me ajudar. Eu acho que este trabalho é essencial. E este tipo de trabalho de prevenção, e logo desde a infância, acaba por ser aqui pontos ou pilares de referência que eles têm, que depois, se estabelecerem uma confiança, eles voltam-nos a procurar. Portanto, eu acho que isto é uma técnica fundamental para nós aqui em contexto escolar. Por outro lado, é então muito importante também os jovens pensarem, os amigos e as amizades faz todo o sentido, né? E é importante nesta idade, volto a reforçar isso, mas às vezes o que é que acontece também? Procuramos os amigos e procuramos que os amigos possam dar as respostas. E os amigos não têm respostas para nos dar porque não têm capacidades e competências para nos dar naquele momento. E os amigos vão nos dizer aquilo que eles gostariam de ouvir. E nós temos de ter atenção a isso, está bem? E realmente recorrer a quem realmente devemos recorrer em situações complicadas, né? Desafios, às vezes nem é que seja uma situação mais complicada ou mais grave, mas para a pessoa já causa sofrimento para a própria pessoa, para o próprio jovem. Eu acho que aí já tem que haver uma necessidade da nossa ajuda e recorrer a um adulto, recorrer aos pais, recorrer a um familiar que tenha mais confiança, realmente acho que é fundamental. Por outro lado, e eu também sinto muito isso, que os jovens, por vezes, não pedem ajuda porque têm
têm receio, têm medo, têm vergonha de ser rotulados. Eu, às vezes, aqui quando estou em contexto escolar e trabalho com os jovens, quando é para ir buscá-los, eu pergunto se eles querem vir ter comigo, se querem que eu vá buscá-los. Alguns querem vir ter comigo, e isto para que os colegas não percebam onde é que eles estão, e outros fazem questão e gostam muito que eu vá lá também, e por eles vinham todos. Temos as duas coisas. Lá está, depende muito da relação que nós estabelecemos e num trabalho prévio. Eu acho que o trabalho prévio de confiança e do suporte aqui, às vezes, em contexto escolar, logo de uma fase mais precoce, é essencial para nós conseguirmos depois também, digamos assim, entre aspas, ganhar a confiança deles e ganhar aqui que eles nos possam procurar quando precisam. E sempre de forma, que também é muito importante, de forma ética, né? Isto não é só, eu agora estou assim, vou à psicóloga. Não. Há procedimentos, há situações que temos, né? Nós nunca podemos falar com o adolescente se não tivermos o consentimento dos pais, e isso é importante percebermos também e frisar, que é muito importante, porque mesmo às vezes quem trabalha connosco acha que não e pensa assim, a psicóloga não falou com o aluno, com o jovem, porque se calhar foi má vontade. Não é má vontade, é realmente que é muito importante darmos aqui a importância à parte ética do nosso trabalho, que é fundamental. E claro, de modo resumidamente, o que eu diria resumidamente, peço desculpa, é realmente que haja uma maior sensibilização e consciencialização para a importância da saúde mental e logo de uma forma muito precoce, com ambientes acolhedores, sem julgamentos, e onde os jovens consigam estar e que possam falar das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus receios, sem que sejam rotulados, digamos assim. Remetendo à particularidade da região do Algarve, como é que avaliaria o panorama atual da saúde mental da juventude, da nossa juventude algarvia? Existem diferenças conforme a zona do Algarve onde se reside ou conforme a faixa etária? Sim, eu acho que nas duas. Acho que temos diferença nas duas. Para já temos aqui dos 12 aos 30, que isto são faixas etárias diferentes e que devemos ter em conta. Isso é logo a primeira parte, né? A nível da saúde mental das crianças, dos adolescentes, deve ser considerada sempre como uma área crucial, né, na nossa sociedade. Mas às vezes eu costumo dizer que são mais as vozes do que as nozes. E na minha modesta opinião, penso que ainda haja um caminho a percorrer, apesar de também termos já algum trabalho feito, claro que sim. Mas pronto, quanto às diferenças, lá está. E se calhar vou falar aqui um bocadinho agora mais pelo conselho. Nós temos aqui resposta, por exemplo, no centro de saúde até aos 12 anos, mas depois sinto que há uma lacuna das respostas a partir dos 12 anos. E lá está, a partir dos 12 anos é quando estamos aqui a entrar nesta fase, que é uma fase desafiadora, né? De transformações a vários níveis e que às vezes não é fácil lidar com isto. E as respostas, eu sinto que não há respostas, ou quando há respostas no privado, e que nem todas as famílias, lá está, aqui a questão da desigualdade, nem todas as famílias conseguem aceder ao privado, né? E às vezes este privado é aqui não é só questão, são vários técnicos que são necessários poderão ser vários técnicos necessários para ajudar o jovem. Então, acaba por ser aqui muito pesado monetariamente para a família. E eu sinto que há esta dificuldade de respostas. E nós sabemos aqui também que depois, a nível da região do Algarve, temos se calhar os pontos principais, digamos, aqui vou falar mais se calhar num ponto que é Faro, né? Faro acaba por abranger
aqui algumas respostas, mas também depois acaba por ficar subcarregado a nível de respostas. Porquê? Porque tem que dar resposta a todo o Algarve, né? E realmente não é fácil termos praticamente um ponto só para dar resposta, né? É algo que é desafiador. Depois, aqui a questão, né, também um bocadinho da família, das questões familiares. Vou falar aqui, porque eu acho que temos que dividir os jovens, né, é um espaço muito grande até aos 30 anos, e se fôssemos pegar, se calhar são fatores diferentes, necessidades diferentes para cada grupo etário, digamos assim. Então isso há que ter em conta também, essa parte. Ok? Por outro lado, eu penso que mais ou menos já respondi, mas pronto. Temos também aqui a dificuldade de zonas que ficam mais para o interior, né, que acabam por são mais isoladas. Então, se calhar, ainda têm menor acesso a chegar a determinados locais, né, ou chegar aqui a Faro. As diferenças culturais, as questões mais rurais. Se calhar aqui há valores ainda muito enraizados e que com famílias muito conservadoras, e que às vezes aqui o procurar ajuda pode ser uma dificuldade também para os jovens, a falta de oportunidades que possam ter. Portanto, sim, não considero que haja uma oportunidade de igualdades para todos, nem a nível de idades, nem a nível de zonas. Penso que o Algarve ainda é muito, muito afetado por vários fatores sociais, fatores económicos, fatores culturais. E pronto, e aqui enquanto áreas mais turísticas também, oferecemos às vezes aqui este acesso à saúde mental, mas parece que só vamos dar mais acesso àquilo que está mais desenvolvido, e esquecemos um bocadinho às vezes da falta de oportunidade dos outros. Eu acho que é importante aqui pensarmos num todo, priorizar a saúde mental, mas priorizar num todo e melhorar então este tipo de serviços por todo o Algarve seria o ideal, e que todos pudessem ter acesso da mesma forma. Nós sabemos que não é fácil combater essas situações, mas pronto, fica aqui a minha opinião. Falar em oportunidades e desafios, quais são as principais oportunidades e os principais desafios relacionados com a saúde mental que são enfrentados de forma geral pelos jovens algarvios, pela juventude algarvia? Ora, então se calhar a nível de oportunidades, a nível de saúde mental, acho que é importante, e uma vez que os jovens até passam a maioria do tempo no contexto escolar, eu acho que nós estamos no sítio ideal, digamos assim, para começarmos a fazer este trabalho na área da prevenção, né? Porque às vezes nós achamos que, ou na escola praticamente parece que só trabalhamos, ou só chegam a nós quando as coisas já estão de uma forma mais de risco. E o nosso trabalho deveria, em todo o lado, não só na escola, em todo o lado, deveria ser sempre de prevenção. E se nós começássemos com este trabalho de prevenção, se calhar íamos, passa a redundância, prevenir muitas outras situações. E incutir isto logo desde cedo é fundamental, é importante. Então eu acho que deveria haver mais... não é mais programas, porque existem programas, não existem, se calhar, os programas em todas as escolas, até porque não há técnicos de número igual em todas as escolas, nem nós sabemos disso, as escolas não funcionam da mesma forma, mas sim oferecer este tipo de respostas na escola para que todos possam ter acesso, ou pelo menos a maioria possa ter acesso, porque a escola, sim, se calhar é um ponto ou uma referência para todos. E então, por que não começar aqui na escola e dar oportunidade a todos? Então, aqui promover o bem-estar nas escolas também, acho que é muito importante. Aqui a questões da educação, educar da forma emocional. Eu costumo dizer que deveria existir uma disciplina
obrigatória da parte das emoções, ter a ver com as competências emocionais e sociais, que para mim faria todo o sentido. Até porque eu, quando trabalho com uma turma em programas de competências socioemocionais, programas de saúde mental, logo desde uma fase mais precoce, por exemplo, falando aqui do primeiro ciclo, que também trabalho, nós conseguimos ver uma diferença em termos de vocabulário emocional que se calhar outros mais velhos que não têm. Porquê? Porque já é uma forma de trabalhar. Então eu acho que é essencial nós começarmos, e volto a dizer aqui sempre de forma mais precoce. Porque as crianças que começam a ter estes programas têm outro vocabulário, têm outra forma, às vezes, de lidar também com as situações. E eles próprios, há coisas que ficam. Eu recordo, eu tive com alunos, por exemplo, já tiveram comigo no segundo ano, depois estão comigo no quarto ano, ou estão comigo no quinto, eles vão buscar exemplos. Nós achamos que às vezes não fica nada, mas fica. Eles vão buscar exemplos daquilo que foi feito. Porquê? Porque os programas também são muito lúdicos, são pedagógicos, e às vezes os pais até podem pensar assim, mas eles estiveram a brincar. Sim, eles estão a brincar, mas estão a aprender. Isso é algo que é muito importante, porque acaba por envolver ainda mais os alunos, neste caso. E parece que entra mais, eles acabam por reter mais a informação. Então, esta sensibilização, esta consciencialização social é super importante. E falar abertamente sobre este tema, a falar abertamente sobre a saúde mental, sem tabus. Envolver, e se for necessário, envolver os alunos também em projetos sobre a saúde mental, serem eles aqui uns promotores, digamos assim, da saúde mental. Eu estou-me a recordar, por exemplo, nós temos um programa de bullying, em que fazemos um programa com os alunos e depois são eles que vão transmitir para outros alunos de outro ano letivo, e aqui a questão deles se sentirem realizados, olha, eu aprendi, mas agora vou fazer também, eu vou dar informação. Isto é muito importante, eles sentem-se aqui empoderados, digamos assim, e eles são nada melhor do que serem jovens a transmitir para jovens. O impacto é completamente diferente e segundo a experiência que eu tenho tido com eles, às vezes não é fácil, que o tempo é curto e há conteúdos programáticos também para cumprir, mas realmente eles no final até acabam por dizer que gostam da experiência. Portanto, eu diria que basicamente é isto. Considerando tudo aquilo que já disse até agora, eu chamava a atenção para alguns pontos. Atualmente nós vivemos na era da tecnologia. Existe muito o contacto com o virtual, redes sociais. Mencionou também a importância das relações saudáveis, fez a distinção entre o que é uma relação saudável e o que é tóxico. Também, por assim dizendo, conseguiu fazer a diferença entre o Barlavento e o Sotavento, que são as duas zonas do Algarve, as duas áreas do Algarve. De que forma o jovem tenta lidar, a busca pela ajuda, ou também a falta da ajuda, e tendo em conta também o facto de o Algarve se dividir entre o Barlavento e o Sotavento, gostava de lhe perguntar também se, já que o Algarve é considerado uma zona sazonal, se isto também tem algum impacto na vida e também na saúde mental, que nós tratamos sempre, damos tanta importância à saúde física, acabamos de esquecer pela saúde mental. Se isto, o facto de o Algarve ser uma zona sazonal, também tem algum impacto na juventude? Bem, eu penso que sim, né? Até porque, e agora ir buscar aqui o suporte, um dos suportes que eles têm, que é o suporte da família, né? Nós sabemos que muitos dos pais trabalham aqui
de forma sazonal. Então, se trabalham de forma sazonal, não são todos, nós sabemos disso, mas existe muito, e aqui no Conselho existe muito essa parte. Os jovens acabam por estar muito, entre aspas, desprotegidos, digamos assim, ou muito livres, sozinhos, isolados. Eu às vezes falo com os jovens e, por exemplo, eu posso contar uma situação que, isto voltando aqui à minha era e voltando agora, quando eu volto em setembro, às vezes eu noto que eles têm a pele ainda muito branquinha, não, aquela pele que não foram à praia. E eu pergunto, então, mas vocês não foram à praia? Não. Porquê? Eu não gosto de praia. Como é que... Eu fico assim, como é que não gostam de praia? Eu, no meu tempo, no verão, passava a vida na praia. E eles não. Eles passam a vida, neste caso, em casa. Não gostam de ir para a praia porque a areia pica, porque está sol, porque não estão habituados a ir, por tudo. Isto porquê? Porque muitas das vezes eles também estão sozinhos. E então, como estão sozinhos, o que é que acontece? Isto um bocadinho falando da minha experiência. É óbvio que isto não é taxativo para todos. Mas o que é que acontece? Os pais não têm horários diferentes deles durante as férias, né? Isto falando mais na adolescência. Então, eles levam à noite, se for preciso, e como não têm grandes aqui horários, se for preciso, levam nas redes sociais e no outro dia que os pais estão a trabalhar, eles estão a dormir e os pais até ficam muito tranquilos e muito... Ok, o meu filho está a dormir, está tudo bem. Só que para o filho estar a dormir é porque ele teve a noite toda acordado. E às vezes é importante pensarmos nisto. Só que lá está. Os horários, as horas a fio que fazem, aproveitar aquele tempo de trabalho, porque depois há algum tempo que estão em casa sem recursos também, e os horários rotativos, todas estas situações, claro que afeta, né? Digamos que sim, que vai afetar. Para além de que, também, a nível, e falando nos jovens, um bocadinho já entrando na idade adulta, aqui as questões também de não dar uma estabilidade a nível de emprego para eles. E às vezes nós ouvimos até os jovens dizerem assim, eu não preciso da escola, para quê? Até eu depois trabalho, sei lá, na jardinagem, o meu pai trabalha na jardinagem no verão, ganha muito mais dinheiro do que se eu tiver um curso. Efetivamente, às vezes não deixa de ser mentira. Agora, é assim, nós também sabemos que a escola é necessária, né? E que a escola, temos que dar valor à escola. Mas esta sazonalidade, e é um conjunto de fatores, não são só estes, acabam realmente por afetar e por... lá está, parece que falta aqui uma questão da rede, uma rede de suporte. Esta rede de suporte acaba por estar muito ausente e que faz tanta falta. E os jovens cada vez mais acabam por estar sozinhos e estarem aqui agarrados de forma livre, porque estão muito tempo livres, agarrados aqui às questões das redes sociais, né? E pronto, e para além de que também temos aqui outra coisa com o Algarve, né? Esta coisa que temos um clima maravilhoso, né? E que é um destino bastante turístico, esta imagem de beleza também, né? que é criada e de sucesso, e que depois os jovens acabam também por sentir aqui alguma pressão ligada a isto, há alguns padrões aqui mais de estética, de comportamento, e que acaba por gerar aqui alguma ansiedade, alguns problemas a nível emocionais e de insegurança, né? Falta aqui um bocadinho, digo eu, de mais estabilidade, né? Poderá ter, então, impacto, sim, claro que sim, na saúde dos jovens, né? As questões do stress, as questões da ansiedade, aqui também a parte da desmotivação para uma perspectiva futura, digamos assim. Esta falta de estabilidade acaba por faltar aqui a clareza do futuro dos jovens. E pronto, isso terá certamente, se calhar, alguns impactos mais a curto prazo,
poderão haver outros mais a médio prazo e se calhar outros a longo prazo. Lá está, isto é uma questão de fatores e uma questão também de separarmos aqui esta faixa etária que é grande, né? Ir até aos 30, estamos a falar de um jovem com 14 anos e estamos a falar de um jovem com 18 anos, é totalmente diferente e isso há que ter sempre aqui em questão, não é? Essa gestão que deve ser feita das emoções, do stress e todos os fatores que existem. E, novamente, a busca pela ajuda ou então a mesmo falta de resposta. Há aparente escassez de respostas a nível da saúde mental infanto-juvenil na nossa região. Em comparação a essa necessidade e à procura, poderá ter algum impacto nos jovens a curto, médio e longo prazo? Sim, claro que sim. Eu acho que quando nós aprendemos, logo numa fase precoce, a lidar, neste caso, e a falar de emoções e a lidar com determinadas situações, ok, há uma situação desafiadora, mas eu sei, neste caso, que essa situação desafiadora é temporária, não vai ser prolongada durante o tempo e é natural que eu tenha estas emoções, faz parte eu ter estas emoções e aqui não é questão que hajam emoções boas ou más, há uma situação, há uma emoção relacionada com e isto começar a aprender desde pequenino, claro que vai ter aqui um impacto depois quando lá está, o tal vocabulário emocional é essencial e é muito importante para eles. Quanto mais, e volto a frisar isto, e se calhar vou dizer e estou a ser repetitiva, mas quanto mais investimento de vocabulário emocional, quanto mais nós aprendermos a falar das nossas emoções, sentirmos à vontade para falar das emoções, melhor será e melhor nós conseguimos lidar com os nossos desafios e as nossas adversidades futuras. E quando isso acontecer, quando nós não conseguimos o fazer, sabermos e estarmos conscientes que temos alguém para pedir ajuda, ou os pais, ou um adulto, um familiar, ou, no caso da escola, poder recorrer a um psicólogo, recorrer a uma ajuda, é fundamental. E consciencializar isso, porque nós também ainda temos muitas situações em que também as crianças, às vezes, ou os jovens neste caso, dizem logo: eu não estou maluco, não preciso de ir ao psicólogo. Mas é assim, nós achamos que este estigma não há, mas este estigma ainda continua a haver e precisa ainda de ser mais... precisa de haver uma maior consciencialização. Aquilo que há, e há muita coisa boa já feita, e cada vez mais, e ainda bem que sim, mas mesmo assim ainda falta ainda dar mais valor, na minha opinião, à saúde mental. E acho que é muito importante nós aprendermos a lidar com as nossas situações e aproveitar todos os recursos que temos de uma forma a criar aqui um ambiente seguro, um ambiente de confiança, uma rede de suporte, acho que é essencial para os jovens. Portanto, à sua experiência enquanto psicóloga em contexto escolar, qual é o papel que considera que a educação tem ou deve ter na promoção da saúde mental junto das pessoas jovens? E especificamente, ainda com vista esse objetivo de promoção da saúde mental, qual é o papel de profissionais da psicologia em contexto escolar? Pronto, volto a dizer que o nosso papel aqui é muito de prevenção, de sensibilização, ok? Capacitar os jovens, sensibilizar os jovens e não só, e as famílias, porque não é só os jovens. Eu costumo dizer que a escola é um todo e nós devemos aqui fazer um trabalho com o todo, porque se nós só estivermos aqui ligados aos alunos, então o nosso trabalho não funciona, porque nós precisamos de todos.
Nós precisamos, eu acho que a nossa relação, a nossa proximidade, a confiança, o chegarmos, neste caso, aos pais, aos educadores, um trabalho com os professores, um trabalho com os funcionários, todos são importantes, todos temos um papel na escola e todos somos importantes na escola, eu costumo dizer. Os alunos são importantes, são aqui o nosso objetivo, mas para nós conseguirmos fazer este trabalho precisamos envolver toda a comunidade escolar, senão não é um trabalho, digamos assim, bem feito, digo eu, não, com umas palavras assim mais comuns. Para além disso, há programas de competências socioemocionais, peço desculpa, em que acabamos por trabalhar muito as questões do autoconhecimento, a gestão emocional, as tomadas de decisão, a capacidade aqui de nos relacionar com os outros, a empatia. Uma das coisas que eu sinto que há muita falta é falta de empatia, do modo geral. E a empatia é preciso ser trabalhada neste momento. Não deveria ser, mas é preciso ser trabalhada. Porque a maior parte dos problemas envolve precisamente a falta de empatia que estamos a ter neste momento pelo outro. As questões da resiliência, as questões de trabalharmos a paciência, isto é fundamental para conseguirmos, para que os jovens, neste caso, consigam depois lidar com os desafios diários. E quando eles estão envolvidos, e começo a dizer, de forma lúdica, envolvidos nestes programas, eles acabam por aprender com mais facilidade. Então é fundamental que haja este tipo de programas nas escolas. O que há, atenção, o que há. No entanto, às vezes a dificuldade é conseguir conciliar tudo, até porque os professores também têm que cumprir, lá está, os conteúdos escolares e por vezes os projetos, quando aparecem, parece quase que não são bem-vindos por isto, pela sobrecarga. Não é uma sobrecarga. Eles vão tirar depois o partido porque quem está envolvido em programas geralmente também depois acaba por haver aqui uma mudança de comportamento nos alunos. E isso é importante também pensarmos. E claro, fazer aqui a questão de proporcionar que a escola seja um ambiente saudável, um ambiente inclusivo, onde os jovens se sintam cada vez mais acolhidos, apoiados, e criar atividades, mesmo a nível de currículo. Estou a pensar aqui, sei lá, as questões de relaxamento, as questões de autocuidado, quer para os alunos, quer para os professores, quer para toda a comunidade educativa. Quando falo aqui, volto a reforçar que é para todos. Porque lá está, para uma escola ser uma escola saudável, uma escola amiga, como se costuma dizer, é preciso fazer um trabalho com todos. É importante estarmos todos envolvidos e não estar aqui só uma parte envolvida. Senão não conseguimos trabalhar. E a questão também de, lá está, detectar determinados problemas de forma muito precoce. Às vezes, e vou falar agora aqui um bocadinho da minha experiência, quando eu estou nos programas, há sempre uma situação que acaba por despoltar outra. Ou seja, os alunos, dentro sei lá, há uma atividade qualquer que toca por algum motivo e aquilo acaba por ser uma mais-valia para despoltar e para o aluno, se calhar, depois vir nos procurar porque precisa de ajuda. Eu recordo-me, por exemplo, uma vez que fizemos um questionário sobre saúde mental, com várias perguntas, há vários anos, e isto foi logo a seguir à pandemia, e houve muitos jovens que a partir daquele questionário nos procuraram. Eu acho que isso é muito importante, e se calhar de outra forma não teria acontecido, porque eles não vinham bater à porta aqui do gabinete de certeza absoluta. Mas já às vezes o facto de nós irmos fazer ações de sensibilização, falar de saúde mental, falar de questões de ansiedade, falar de autoestima,
que a autoestima também está aqui muito presente. Este tipo para eles são sempre, como eles costumam dizer, aulas diferentes. Se for coisas muito práticas, eles perguntam logo, psicóloga, porquê que não vem para a próxima? Para a próxima também vem. E isto, lá está, é uma fonte, acabamos por estar aqui como pontos de referência. E eles às vezes vêm-nos procurar. E se nós não formos também às salas, se nós não tivermos esta proximidade com eles, mais difícil será deles cá virem. Né? Para além disto, e outra dificuldade, como nós todos sabemos, é realmente o chegar às famílias. E o chegar às famílias tem uma importância fundamental e nós sabemos que os estudos indicam que quanto maior for o envolvimento das famílias nas atividades desportivas, escolares e outras atividades dos jovens, maior é o sucesso deles. Portanto, é assim, criar aqui formas que os pais possam estar envolvidos e criar aqui uma rede é, sem dúvida, o que seria o ideal, né? Agora, também sabemos que nem sempre isso acontece, por muito que possamos nos esforçar, e eu falo realmente disso, que por vezes fazemos as atividades e quando fazemos as atividades também não temos cá ninguém. Ou temos poucas pessoas, ou aquelas que temos, não é que não façam falta, claro que fazem, mas se calhar aquelas que deveriam mesmo estar são aquelas que não estão presentes. E cada vez eu sinto que é mais difícil de chegar às famílias. E precisamos, se calhar, aqui de mudar aqui algumas questões para podermos que a família possa vir mais à escola. A família parece que vem à escola quando é para coisas más. E é importante começar a desmistificar esta situação. A família pode vir à escola por coisas muito boas. E é muito importante também valorizar. Ok, eu fui chamado, o pai, eu fui chamado por uma coisa boa do meu filho. Isto é tão bom, quem é que não gosta? Né? Eu acho que é importante também fazer este papel aqui, não é uma coisa má. Eu às vezes quando ligo para algum pai, a primeira coisa que eu digo é, está tudo bem. Logo, porque os pais ficam logo muito assustados. Isto é uma forma logo de tranquilizar, pensam logo, é da escola já uma coisa fez. Não, está tudo bem. E depois, então, é que eu costumo a falar. Portanto, lá está, prevenir e intervir, prevenir e intervir de forma cada vez mais precoce é essencial, e também aqui os jovens sentirem que têm alguém que os apoia quando há uma situação de crise, que nós estamos aqui também para os apoiar, e volto a reforçar sempre com o consentimento, neste caso, dos pais, porque se nós não tivermos este consentimento, nós não podemos atuar, e o que não é fácil às vezes de gerir, né? Quando isto também nos acontece. Lá está. Então, promover um ambiente escolar saudável acho que é essencial. Formação do pessoal, professores, formação de todos os funcionários que trabalham. Nós próprios temos formação cada vez mais e estarmos atualizados. Promovermos estratégias, promovermos, mesmo entre nós, colegas, promovermos aqui algumas atividades também de convívio que nos deem algum prazer e que, por vezes, para nós conseguirmos também conhecer um bocadinho melhor os colegas. Acho que isso é importante e uma mais-valia. Porque todos têm um papel fundamental, especialmente no que diz respeito à saúde mental. É verdade, sem dúvida. E aqui o psicólogo escolar tem sem dúvida um papel essencial de oferecer este apoio direto aos alunos e a todos os intervenientes aqui da comunidade educativa, de forma a proporcionar aqui um bem-estar emocional e garantir aqui um equilíbrio dos desafios diários que são tantos no dia a dia. Algo muito discutido nas escolas atualmente, e tal como já referimos,
é o facto de vivermos numa era tecnológica, onde os jovens se fazem acompanhar pelos seus telemóveis, pela internet e pelas redes sociais. Mencionou também o facto de isto contribuir para uma privação de sono, isolamento, o estar imerso na, na tecnologia. Que conselhos daria então à juventude, à juventude algarvia, para um uso responsável, por exemplo, das redes sociais? Que conselho nos daria? Ok, então eu acho que aqui temos que ver sempre os dois lados, né? As redes sociais têm vantagens, como é óbvio, e têm aqui também algumas desvantagens, né? Então, lá está, nem tudo são benefícios e nós sabemos disso. Temos é que ter aqui os cuidados essenciais para depois que as tecnologias não comecem a ter aqui um papel que acabe por comprometer, digamos assim, a nossa saúde mental. A nível de falar um bocadinho das vantagens, gosto sempre de começar pelas vantagens porque acho que é importante. Tem um papel que eu acho que é essencial e temos que ver às vezes aqui, e às vezes nem damos importância a isso. Há situações, e vou falar por às vezes situações que também conheço, há situações de doenças, por exemplo, que nós nem imaginamos como a tecnologia é importante. E nós podemos ver um bocadinho disso quando estivemos na pandemia. Se não fossem as tecnologias, nós nem... A saudade era tanta dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que era muito difícil. Então vamos supor, se eu tiver uma doença grave, que eu tenha que estar em casa sem sair, a tecnologia é ótima, né? Porque vai-me dar a oportunidade de eu poder falar com os outros, de eu estar conectado aos outros, de eu fazer se calhar um curso, de eu assistir a aulas. Então isso é maravilhoso, de eu pesquisar sobre situações. Em relação aos jovens, eu acho que também tem essa parte boa, a questão de estarem ligados, terem esse acesso a informações de aprendizagem, sei lá, vou-me lembrar, por exemplo, ter aplicações ou plataformas, neste caso, que possam ajudar a minha literacia, neste caso a nível da saúde mental, já que estamos a falar de saúde mental, posso até deixar aqui uma aplicação, o 29K, é algo que é científico, não é uma aplicação qualquer, que essa parte também é importante. Quando formos pesquisar, sabemos aquilo que estamos a pesquisar, lá está a literacia digital. Para além da literacia da saúde mental, também é importante termos a literacia digital, não ir atrás, às vezes, de coisas que não são as melhores, mas o 29K é uma aplicação que até é bastante útil, que até tem desafios diários, que fala nas emoções, que tem a questão de relaxamento, que tem um apoio da opinião da comunidade. Pronto, acho que é importante procurarmos e aqui realmente a tecnologia será uma mais-valia. A nível ainda da aprendizagem e agora com a inteligência artificial, acho que para os jovens e para todos nós também é uma mais-valia, mas lá está, quando usado corretamente. Porque quando deixa de ser usado de forma correta ou de forma que não é equilibrada, então aí sim, aí começam a surgir, lá está, a parte menos boa das tecnologias. E então, agora indo mais para a parte negativa, e o que eu sinto muito, as questões da aparência, aqui a pressão social, e os jovens passam a vida com isto, aqueles padrões de beleza e aquele sucesso de vida, os influencers que fazem isto, que fazem aquilo, e que eu quero ser como ele. Nós perguntamos aos jovens, a maioria deles só sabe dizer uma coisa: a minha profissão é ser influencer. Ok, porque ganho muito dinheiro. E será que isto é mesmo assim? Será que aquilo corresponde à realidade? Sim, eles têm não sei quantos seguidores. Eu uma vez foi curioso com os pequeninos, mas bastante pequeninos, que eles perguntaram-me assim: psicóloga, tem o TikTok? Eu disse: não. Não tem TikTok? Que horror!
Eu tenho, já tenho não sei quantos seguidores, mas aquilo era um número assim elevadíssimo. Eu, na altura, ainda quase que nem tinha ouvido falar no TikTok. E até pensei, ok, vou lá ver o que é o TikTok, porque eu tenho que estar atualizada também. Isto já foi há algum tempo. Mas lá está, eles parece que têm logo o acesso e eles dominam estas temáticas, né? Mas e depois não dominam a parte que deveriam dominar. Ou não têm aqui uma vigilância adequada também a às redes sociais, né? Porque aqui as questões do controle de parentalidade também é muito importante e às vezes não há. E lá está, eles começam logo de pequeninos a se comparar com os outros, a querer ser isto, a querer ser aquilo, porque teve sucesso, porque não teve, e tem que ter X seguidores. Este confronto, esta comparação, acaba por gerar aqui que os jovens ou que as crianças se sintam aqui muito insatisfeitos com a realidade que têm. E lá está, eles nunca estão satisfeitos com nada. Eles acham que precisam sempre de mais qualquer coisa. O que o outro tem, ou aquilo que é mostrado é que é sempre melhor. E então eu acho que neste momento é isto que é o negativo. Lá está. E depois falando também aqui as questões do cyberbullying, o assédio online, que acontece muito, e nós sabemos que acontece muito. Por vezes, achamos que até aquela criança não... Parece que é um anjo que não é capaz de fazer aquilo, e realmente aquela criança foi capaz de fazer coisas com umas dimensões até muito elevadas, e nós até temos agora um filme que está muito na moda e que toda a gente fala, que é a Adolescência, da Netflix. Acho que é importante, se calhar, também que os pais vejam e que tentem perceber, porque realmente eu costumo dizer que às vezes os pais têm muito medo do perigo dos carros, dos meninos que têm que vir levar à escola porque não podem vir a pé. Eu costumo dizer que o maior perigo está sempre na escola e em casa, que são os telemóveis, neste caso. E aí às vezes ninguém o controla. E é preciso também... ninguém controla, salvo seja. Pronto. Ou se calhar os pais, há pais que também não sabem como fazer, né? E eu acho que deveria haver muito as questões da literacia digital, porque nós não temos que saber tudo, é verdade, mas que todos também tivessem acesso à informação, e este tipo de situações era importante. A nível de conselhos, e conselhos que eu dava aqui aos jovens e não só aos jovens, a todos, que acho que é importante, é estabelecer aqui um tempo de limite de tempo. Nós podemos usar as redes sociais, porque elas têm vantagens, e claro que sim, mas sempre definir aqui horários. Ok, eu já fiz as atividades da escola, eu já fiz o que tinha a fazer das tarefas propostas, então agora posso ir ter um bocadinho, ir ver aquilo que eu gosto na rede social, ir fazer uma coisa que eu gosto. Mas coisas realmente que sejam produtivas, não coisas que nos façam sentir mal ou que não sejam adequadas, porque se não for adequado não vale a pena. Por outro lado, devemos desligar, fazer pausas periódicas, é muito importante fazermos as pausas e desligar do online, é essencial. Tal e qual como nós precisamos de pôr o telemóvel à carga, nós também precisamos de nos carregar e pôr-nos à carga. E eu acho que a nossa carga é precisamente desligar das redes sociais. Cultivar aqui uma vida offline equilibrada e dar aqui importância àquilo que há para fazer. Eu estou-me a recordar, agora que estou a falar nisto, num anúncio que penso que fosse da Vodafone, que passou na altura, na época de Natal, em que o jovem esqueceu-se tinha-se esquecido do telefone, e por acaso não tinha-se esquecido, a mãe é que tinha o telefone, e que ele ficou muito zangado com a mãe, aquelas fitas de adolescentes, mas no entanto, quando chegou à casa dos avós, super mal disposto, nem falou aos avós, mas encontrou uma amiguinha, e então aquilo até correu tão bem, e dedicou tanto tempo à amiguinha, que até se envolveu com a amiguinha, e esqueceu-se do telemóvel e fez
coisas offline, neste caso, acabou por proporcionar ou ter uma vida offline, se calhar muito melhor do que se ele tivesse tido com o telemóvel. E é isto que falta, é cultivarmos esta vida offline, estar com amigos, termos tempo para ler, fazermos coisas que gosta, cada um de nós gosta de coisas diferentes. Ok, então vamos aproveitar esses momentos offline para fazer aquilo que nós gostamos realmente. E temos cuidado também aqui com os conteúdos que consumimos, né? Estarmos atentos àquilo que estamos a consumir, os pais essencialmente estarem atentos àquilo que os filhos estão a ver no momento, é muito importante. Volto a frisar o diálogo com os filhos. Nós sabemos que não é fácil às vezes o diálogo nesta idade, mas um bom suporte familiar é essencial, o acolher sem julgar é fundamental. E caso os pais, neste caso, não saibam o que fazer, recorrer a uma ajuda que seja necessária, uma ajuda de um profissional. Antes que, lá está, que realmente o novelão já esteja muito exagerado. Enquanto ele estiver ainda na pontinha, é uma coisa. Quando o problema já se tornar um novelão, aí já é mais difícil. Portanto, é pegarmos logo na pontinha. Então, a chave de tudo é um uso saudável e equilibrado, né, neste caso, das redes sociais. Acho que é essencial. Ainda na linha de apresentar ideias de atuação, como podemos, então, ajudar uma pessoa jovem quando reconhecemos que poderá estar, digamos que, num estado de mal-estar, tanto nos papéis de amizade, de família e até mesmo comunidade? Como é que estes agentes podem apoiar a promoção da saúde mental? Pronto, temos aqui vários agentes, né, e todos eles são importantes. E já referenciamos isso, né, na promoção da saúde mental, do jovem, a responsabilidade de uma boa ou de uma saúde mental são de vários elementos, não só do jovem em questão, né? Então, os amigos é fundamental, a família é fundamental, a comunidade é fundamental. Eu diria que aqui o apoio e a escuta, aqui a psicoeducação, a criação de ambientes seguros, contribui tudo para a saúde mental dos jovens. Então há que referir, e volto a frisar aqui o diálogo sem julgamentos, a escuta ativa, a empatia. O jovem precisa de sentir que alguém o compreende, ou compreenda, neste caso. E é importante, nós às vezes, não é fácil, mas também é importante nós colocarmos no lugar dele, porque nós também já fomos jovens e às vezes esquecemos desse papel. E incentivar sempre o jovem a procurar ajuda. Quando não se consegue, ninguém tem que conseguir e ninguém é fraco. É importante procurar ajuda e procurar quem nos possa ajudar. A família tem um papel fundamental, neste caso, criar um ambiente familiar acolhedor, aberto ao diálogo é essencial, uma comunicação aberta, sem julgamentos. Eu digo sempre que a comunicação é a chave para tudo, e não temos que estar ou não temos que ter as mesmas opiniões, mas podemos ver os vários pontos de vista e aqui encontrar o equilíbrio. O papel da comunidade, e o papel da comunidade aqui é promover aqui as questões, envolver os jovens, mesmo que os jovens possam ter um papel ativo em questões de voluntariado, em questões de apoio social, que acho que isso é super importante. Por exemplo, eu às vezes reparo os jovens e quando consigo perceber nos alunos, quando eles andam nos escutas, porque a forma como eles... E isto aconteceu-me há dias. Estávamos a fazer aqui um trabalho de questões mais de relaxamento, sobre o lugar feliz deles. E pela descrição de um dos alunos, eu percebi que ele, porque era tudo ao pormenor, eu pensei logo, este menino tem que estar envolvido com algo ligado à natureza, deve andar aqui em alguma coisa de... E lembrei-me logo dos escutas, porque tudo aquilo que ele falava tinha muito a ver.
E depois perguntei-lhe e ele disse que sim. E aquele menino descreveu tudo, neste caso com tanto pormenor, e nós depois conseguimos ver as diferenças dos outros, quando o meu lugar seguro, o meu lugar feliz, é estar em casa a ver televisão e a jogar jogos. É logo a diferença. Ok? Então é importante envolver muito as crianças ou os jovens, neste caso, em campanhas, em projetos, em projetos sobre saúde mental ou sobre outras as questões da autoestima, perceber os interesses deles e com os interesses deles também conseguir aqui voltá-los um bocadinho. Às vezes já há aqueles programas, estou-me a recordar dos Escolhas, que já existe desde há muitos anos e que os jovens são envolvidos nesse tipo de projetos, e eu acho que isso é fundamental para eles e uma mais-valia. Por outro lado, lá está, é estarmos aqui sempre presentes e disponíveis para ajudar em momentos difíceis, em momentos que os jovens possam sentir sofrimento, e aqui o sofrimento eu costumo dizer que é relativo, às vezes aos outros dizem assim, isso não é nada, mas para ele é. Temos de ter sempre atenção. Quando se diz isto não é nada, não, para ele é. Se ele está a sentir, se ele está a falar, para ele é. Pode não ser para ti, mas vamos respeitar o momento dele, porque realmente ele não está a se sentir bem. Atividades de autocuidado. Com os jovens, promover aqui muito o exercício físico. Eu sinto também que os jovens estão muito... não são muitos aqueles que praticam desporto. Estão muitos em casa. E o praticar desporto é muito bom, porque envolve aqui o contacto com outras coisas, com outras pessoas, com outros adultos, com, às vezes, o facto de eles terem, sei lá, estou-me a recordar nos jogos, no handball, no basquete, no voleibol, que eles têm que se deslocar a ir a outros sítios e que de outra forma também não conhecem esses sítios. Então será sempre uma mais-valia ao praticar os esportes ao ar livre, né? Estabelecer aqui rotinas. O desporto acaba por também haver aqui uma disciplina. Essa disciplina depois pode ser transversal para o estudo, pode ajudar no estudo, o caso de uma boa alimentação, acaba por estar aqui ligado. E pronto, o acolhimento aqui das amizades, as amizades sempre, amizades saudáveis, não amizades tóxicas, como eu costumo dizer, mas amizades saudáveis e positivas é sempre uma mais-valia para o jovem. E volto a frisar sempre, caso de necessidade, a procura de ajuda é essencial. Meio que já me respondeu à minha próxima questão, que seria que conselhos deixa então para uma pessoa jovem estar mais atenta à sua saúde mental e como ultrapassar então os estados de mal-estar. Pronto, mas posso também só falar aqui em pequenos pontos que fazem sentido. A questão das emoções, é essencial reconhecer as nossas emoções, ter aqui uma autoconsciência é a chave para quando nós sabemos identificar, também acabamos por aprender a saber gerir e buscar estratégias que aprendemos. Então é precisamente isso. E às vezes termos um tempo para nós, praticarmos também no final do dia, até ou escrever ou pôr nas nossas mãos, ok, coisas positivas que eu fiz hoje. Eu costumo dar muitos exemplos das mãos, nós temos aqui os 5 dedos, ok, então vamos lá pensar em 5 coisas que foram positivas, porque nós temos tendência a pensar no negativo. O teste correu muito a mal, a professora falou mal comigo, ok, então e agora uma coisa positiva? E é difícil. E se nós praticarmos isto todos os dias, isto começa a ser uma facilidade e temos muito mais facilidade e focarmos nas coisas que são boas. As questões do autocuidado, reservar aqui um tempinho para fazer coisas que nós gostamos, ter relações aqui saudáveis com amigos, com família, criar aqui aquelas pessoas que nos inspiram. Então, se aquela pessoa me inspira, qual é a qualidade que ela tem? Então, se calhar eu até tenho essa qualidade, porque se me inspira, pensar um bocadinho sobre isso.
o equilíbrio aqui do mundo digital. E uma coisa que eu gosto muito e que ensino e que cada vez também parece que está-se a perder é o praticar a gratidão. Às vezes são pequenas coisas tão simples e que é tão difícil e nós devemos, mesmo eu costumo ensinar aos pequeninos logo e costumo fazer um exercício com eles. Se tivesses que agradecer uma coisa hoje, o que é que agradecias? E eu recordo-me, por exemplo, após a pandemia, eles falavam muito na saúde. Porquê? Porque foi muito falado. Se formos perguntar hoje, eles se calhar já não... foi porque o meu pai deu-me um telemóvel. Lá foi porque... Não. A gratidão não é isso. A gratidão são as coisas simples. Eu recordo-me, tive uma vez uma aluna que eu perguntei algo que ela agradecia. Ela disse, eu não tenho nada para agradecer. E eu disse, ok. Olha, e será que já viste como é que está o tempo hoje? E sim, está de chuva. Então como é que tu vieste para a escola hoje? Foi o meu pai que me veio trazer. Então isso, não é uma coisa para agradeceres. E a aluna, para mim não. Eu disse, olha, eu se realmente tivesse alguém que me viesse trazer à escola, ou o facto de eu vir de carro para a escola sem ter que apanhar chuva, porque a chuva também é necessária, eu ficaria muito contente. Às vezes basta aqui mudarmos este discurso e fazer compreendê-los também que há coisas muito importantes e são coisas muito simples e que nem é necessário dinheiro para. É passar esta mudança de perspectiva aos jovens, neste caso. Por fim, eu gostaria de expressar algo mais sobre esta temática, uma ideia final sobre a saúde mental ou algum aspecto que não tivemos a oportunidade de abordar, entretanto. Sim, então destacar aquilo que é muito importante e que muitas vezes também é negligenciado. A saúde mental não é apenas a ausência de doença, mas neste caso é mais o estado de bem-estar emocional, psicológico e social. Isto significa que, para além de lidarmos com situações, neste caso, de mal-estar ou de sofrimento, a promoção da saúde mental envolve aqui a construção de vários fatores, nomeadamente aqui a resiliência, o autoconhecimento e a prevenção. Então, é focarmos nestes pontos principais na prevenção, e volto a falar que a prevenção é muito importante, e se começarmos de forma preventiva, se calhar vamos diminuir muito o sofrimento e se calhar muitas outras coisas, e que é um processo, neste caso, contínuo, é um processo diário, focarmos aqui nas questões do autocuidado, porque nós não somos máquinas e precisamos também de carregar as nossas baterias, como eu digo, e procurar, não ter medo de procurar alguém, porque não é uma fraqueza o procurar ajuda, e queria deixar isto bem claro, o procurar ajuda é um ato de coragem, pelo menos na minha opinião. E é muito importante nós procurarmos ajuda quando não conseguimos de outra forma o fazer. A saúde mental, neste caso, é tão importante como a saúde física e que não devemos descurar dela, ter precisamente o mesmo cuidado, a mesma atenção. Se nós, quando fazemos uma ferida no nosso corpo, ela precisa ser tratada, ela precisa ser desinfetada, ela precisa de ser cuidada. Então, as nossas feridas, aquelas que não são visíveis, também precisam de ser tratadas para que nós possamos, neste caso, alcançar uma vida também mais plena, mais equilibrada e melhor, mais feliz, que acho que é o propósito que todos nós temos, é sermos mais felizes. E é assim que nós terminamos a nossa entrevista. Doutora Sandra Diogo, agradeço-lhe uma vez mais a sua disponibilidade, a sua simpatia e a sua partilha, que foi sem dúvida uma mais-valia para todos nós. Desse lado, contamos com os teus comentários e com a partilha
desta entrevista. Até uma próxima. Muito obrigada e obrigada por tudo. Foi maravilhoso. Falar de saúde mental é sempre maravilhoso. Obrigada e muito sucesso. Muito obrigada, doutora.